A gente vai avançar, eu acho que agora já está gravando, a gente vai avançar exatamente daquele ponto onde a gente parou, né, lá no parágrafo 4º da introdução de Ser e Tempo. A gente estava falando do conceito de existência, e aí vai ele vai fazer uma distinção aqui que a Márcia traduziu de um jeito e o Fausto Castilho traduziu do modo exatamente oposto. Eu vou eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela o texto. Então, a gente estava nesse ponto onde ele está articulando dois conceitos fundamentais de ser e tempo, que são os conceitos de existência e de compreensão. Né? Ambos conceitos que dizem respeito exclusivamente ao ser, ao modo de ser do Dasein, que é o modo, né, como ele chama esse ente que nós mesmos somos. Né? Só nós existimos, para Heidegger, né? nesse sentido que a palavra existência tem para ele, né? Só nós, seres falantes, temos uma existência a ser vivida, e essa existência tem a ver com esse poder ser, e isso quer dizer que eu sempre sou a partir de uma compreensão que eu tenho de mim mesmo. Né? Isso quer dizer, esse ser nunca está dado, então ele vai fazer essa oposição entre a existência e o ser simplesmente dado, né? Isso que ele chama de Vorhandenheit. Né? Então, isso quer dizer, é claro que eu também tenho um ser simplesmente dado. Eu me referi a isso, né? Isso quer dizer, eu sou um corpo que ocupa um lugar no espaço, como qualquer outro corpo, né? Seja ele animal, vegetal, mineral, né? Na medida que eu tenho um corpo, eu sou tudo isso, né? Mas vamos dizer que não é essa dimensão que interessa ao Heidegger, né? Vamos dizer, ele vai ser inclusive muito criticado, né? Quer dizer, isso mais recentemente, né? Porque no momento em que ele enuncia essas teses, isso é visto como positivo, e isso vai ter uma influência muito grande, né? A gente sabe, por exemplo, no pensamento francês, a partir de um determinado momento, né, isso vai gerar o Sartre, mas isso também vai gerar Foucault, isso vai gerar Lacan, isso vai gerar muita gente, né? Mas hoje em dia, né, quando essa dimensão do corpo passa a ser
mais valorizada, isso vai ser muito mal visto, né? Então essa questão da que é muito importante, né? Que é o modo como um determinado uma determinada obra, um determinado autor, um determinado pensamento, uma determinada teoria, ela sempre vai permitir leituras que sempre serão definidas em função do momento em que elas são lidas, né? É por isso que a gente nunca para de ler Platão e Aristóteles e os gregos e os medievais e os modernos e, enfim, os autores que já existiram, né? Isso tudo vai sempre... Então, por exemplo, a mesma coisa o Hegel, né? O Hegel ele já passou por momentos muito diferentes, né? Desde a sua morte, vamos dizer assim, né? Ele se tornou quase que um filósofo oficial, né? Logo após a morte dele, né? No fim da vida e logo após a morte dele. Depois ele se tornou um autor proscrito e aí depois ele volta, entende? Então, assim, é a mesma coisa o Heidegger. Vamos dizer, o Heidegger, quando eu comecei a estudar o Heidegger no final dos anos 80 do século passado, o Heidegger era uma influência muito grande. Depois o Heidegger vai sofrer uma série de críticas, né? Então, hoje em dia, o Heidegger é um autor, que pode dizer assim, em baixa, né? Só que a gente não tem como entender o século XX, a segunda metade do século XX, sem entender a obra do Heidegger, né? Você não tem como entender autores como Foucault, como Deleuze, como Derrida, né? Como Agamben, né? Sem entender o Heidegger, né? Então, mas de qualquer modo, quer dizer, o Heidegger ele vai privilegiar essa dimensão que ele chama de existencial, essa dimensão histórica, essa dimensão desse ser que se dá na linguagem, né? E é isso que ele vai chamar de existência, né? Então, essa existência, esse ser, né, a gente viu que está em jogo, que está por se decidir, né? Isso que a gente pode chamar também, num certo sentido, de vida. É o modo como Heidegger chamava, num primeiro momento, pré-ser e tempo, né? Mas tem uma hora que ele abandona isso, né? No início, quando ele vai para Marburg, né? Ele ainda é lido como pertencendo a uma certa corrente que caracterizava o pensamento alemão daquele momento, chamado de filosofia da vida, né? Então ele tá tentando entender o ser humano como um ente histórico, como um ente que está lançado à sua existência histórica, vamos dizer assim, né? Em oposição a isso que seria o ser simplesmente dado, que é isso que o ser humano tem em comum com todos os outros entes, né? E, portanto, que não dá o próprio dele. Então, Heidegger está tentando pensar o que é o próprio do ser humano, né? E aí ele vai falar dessa dimensão, que é a dimensão da compreensão, né? Que o ser desse ente que existe, que é o Dasein, ele é um ser que só se decide a partir do modo como o próprio Dasein se compreende, né? E aí a gente estava exatamente nesse ponto, né? Eu parei exatamente aqui. Ele vai dizer a presença, né, que é o modo como a Márcia traduz o Dasein, né? O Dasein sempre se compreende a si mesmo a partir da sua existência, a partir de uma possibilidade própria de ser ou de não ser ele mesmo, né? Então, entrou aqui em cena esse outro elemento fundamental, né? Que é
a possibilidade, né? Isso é uma coisa que é uma noção muito importante, né, que o Heidegger vai trabalhar na segunda sessão, sobretudo, né, dessa primeira parte de Ser e Tempo, né, que é essa ideia de que a existência é um conjunto de possibilidades. E me relacionar com a existência é me relacionar com esse conjunto de possibilidades, sobre as quais eu tenho que me decidir a cada instante. A cada instante. Eu estou aqui agora, mas eu estou sempre lançado na possibilidade de não estar aqui, por exemplo, de sair. Agora, nesse instante, eu estou lançado, estou num confronto com essa possibilidade. E eu posso interromper essa aula agora ou a qualquer instante e ir embora, por exemplo, né? Então, eu estou aqui, mas eu estou assumindo essa possibilidade de estar aqui, dentre outras possibilidades que me estão dadas. E todo ser humano, todo ser falante, todo ser que existe, que tem uma existência, está sempre lançado numa relação com essas possibilidades. E o modo como eu me decido por esta ou aquela possibilidade é sempre... Depende sempre do modo como eu me compreendo, né? Então, por exemplo, eu me compreendo como professor e por isso eu estou aqui dando aula, né? Mas, por exemplo, em algum momento eu posso chegar à conclusão de que eu não sou professor, que eu não quero ser professor, que não é isso que eu quero fazer da minha existência, né? E aí eu abandono tudo. E eu posso abandonar tudo a qualquer instante. Eu estou sempre confrontado com essa possibilidade a qualquer instante. Porque a minha realidade, né? Então aí ele vai fazer essa oposição entre possibilidade e realidade. A minha realidade não é o que me define. Ou seja, o que eu me encontro sendo não é o que me define. O que me define é a possibilidade. Portanto, o que me define é a ausência de definição. Né? Ausência de definição definitiva, se eu posso me exprimir assim, né? Ou seja, é algo que está sempre por se definir permanentemente, né? Então, a realidade, ela, na verdade, é uma definição sempre temporária, que não tem nenhuma consistência em si mesma, né? Então, tudo que diz respeito à realidade humana é muito engraçado, né? Pensar que, por exemplo, que quando começam a sair as primeiras traduções, é porque a tradução de Ser e Tempo para o francês demorou muito para sair, muitos anos. Mas alguns textos do Heidegger, que foram escritos, publicados depois de Ser e Tempo, começaram a ser publicados na França antes da publicação de Ser e Tempo. E aí é muito engraçado que o termo Dasein, em francês, as primeiras traduções, ele foi traduzido por réalité humaine, né? Ou seja, realidade humana, a realidade humana. É engraçado eles escolherem esse termo, por quê? Porque, num certo sentido, o Heidegger vai criticar o conceito de realidade humana. Essa tradução, ela é uma tradução, por exemplo, que o Lacan, em 1953, né, quando ele começa o ensino dele, então, se você for ler o Seminário 1 do Lacan, ou se você for ler a Conferência do Lacan, o Simbólico, Imaginário e Real, o Lacan muitas vezes fala da realidade humana, la réalité humaine. Por quê? Porque era a tradução que é uma citação indireta, né, do Heidegger, embora ele não fale explicitamente do Heidegger, não necessariamente fale explicitamente do Heidegger, em alguns momentos ele fala, né? Mas é engraçado, por quê? Porque o Heidegger, em Ser e Tempo, essa tradução ela não é uma boa tradução. Ela é uma tradução que meio que quer dizer, essa tradução ela é uma tradução antes de se consolidar a tradução de Dasein em francês, né? Como être là.
né? Ser aí, né? Então, essa tradução são as primeiras traduções, né? Então, ela é ruim, por quê? Porque, na verdade, um dos conceitos que o Heidegger vai criticar é exatamente o conceito de realidade. Ele vai dizer que, para o Dasein, a possibilidade é mais do que a realidade. Como se fosse... A gente pode dizer o seguinte, que a possibilidade para o Heidegger é ontológica e a realidade é ôntica, né? A realidade é o que se encontra sendo já, né? Mas a possibilidade é o que é o ser, é a dimensão ontológica, porque essa dimensão da indefinição, né? Permanente, constitutiva, né? Do ser. Né? Então, voltando para o texto, então a presença sempre se compreende a si mesma a partir da sua existência. Porque ela tem uma existência, portanto, um ser em aberto, que ela pode se compreender como sendo isso ou aquilo, né? A partir de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma. Tá? Essas possibilidades são ou escolhidas pela própria presença, ou um meio em que ela caiu, ou já sempre nasceu e cresceu. Né? Então, eu estou numa relação... Então, isso que é a dimensão existencial, né? Assim, eu estou numa relação com essa existência, o que eu vou fazer com ela? Eu posso fazer o que eu decidi fazer, ou eu posso fazer o que o meu pai decidir que eu faço, ou minha mãe decidir que eu faço, ou que os meus professores decidirem, entende? Eu estou sempre nessa relação com esse poder ser, mas eu posso me apropriar disso, ou eu posso não me apropriar disso e deixar que outros decidam por mim. Né? Mas isso sempre é uma decisão minha. O Heidegger vai sempre chamar a atenção disso. Mesmo quando eu delego ao outro a decisão sobre o meu ser, isso sempre é uma decisão minha. Né? Por isso que ele fala, no modo de assumir-se ou perder-se, tanto faz. Né? A existência só se decide a partir de cada Dasein em si mesmo. Né? Então, mesmo quando eu me perco ou me ganho, né? Isso sempre se decide a cada vez por cada Dasein. Né? Aí ele diz, a questão da existência sempre só poderá ser esclarecida pelo próprio existir. Então, isso é um pouco semelhante àquela frase do Wittgenstein, quando ele fala da questão da vida, o problema da vida, que é na própria vida que esse problema se resolve, né? Então, lá no finalzinho do Tratatus, né? Então, é muito semelhante, né? Isso que ele diz aqui, né? Quando ele diz a questão da existência sempre só poderá ser esclarecida pelo próprio existir, é que ela não é uma questão que eu possa resolver teoricamente, né? É existindo que eu resolvo o problema da existência, né? Ou seja, o problema da existência é um problema... Dizer que ele é um problema existencial quer dizer que ele é um problema prático, né? Ele não é um problema teórico, né? Ele é um problema que a cada vez se resolve, entre aspas, né? Se decide no próprio existir, né? Então, essa compreensão de si mesma, que assim se perfaz, a cada vez, concretamente, Heidegger nós a chamamos de compreensão existenciária. Isso aí, em alemão, é existenziell, que o Heidegger vai distinguir de existencial. Né? Isso aqui, a Márcia vai traduzir como o existenciário e o existencial como o existencial. O Fausto Castilho traduz exatamente o oposto. Ele vai traduzir
o existentiale por existencial e o existentiale por existenciário. Então, assim, você vê, quem estudava Ser e Tempo a partir da tradução da Márcia durante muitos anos, né? Porque isso aqui é publicado pela primeira vez, o primeiro volume, em 1989, né? A tradução brasileira. E essa dele é publicada pela primeira vez em 2012, então décadas depois. Então, se você estudava Ser e Tempo através dessa tradução e você vai estudar por essa, não, você não vai entender nada, né? Porque ele diz, ele faz exatamente o oposto, né? Ele vai traduzir o existentiale por existencial e o existentiale por existenciário. Eu, como a gente decidiu desde o início, eu vou trabalhar com a tradução da Márcia. Então, isso que o Heidegger vai chamar de a dimensão existenciária é essa dimensão ôntica do Dasein. E isso que ele vai chamar de existencial é a dimensão ontológica do Dasein. A gente pode dizer assim, tá? Então, ele mesmo diz, né? A compreensão de si mesma que assim se perfaz. Então, por exemplo, o que é uma compreensão que se perfaz? Então, se eu me compreendo como professor, essa é uma compreensão que se perfaz nesse momento em que eu venho e dou aqui a aula, né? Então, essa compreensão, ela é uma compreensão existenciária. Por quê? Aí ele vai dizer em seguida, a questão da existência é um assunto ôntico da presença. Ou seja, o existenciário é sempre na direção de uma definição, de uma decisão, de uma delimitação. Eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser advogado, eu estou lançado em todas essas possibilidades, né? Concretas, que estão dadas aí nesse... Isso porque eu nasci numa civilização ocidental, no século XX, onde existe isso. Que, por exemplo, se eu fosse, sei lá, Yanomami, por exemplo, eu estaria lançado em outras possibilidades. Eu poderia ser pajé, eu poderia ser cacique, eu poderia ser sei lá o quê, né? Então, quando eu me decido por uma possibilidade em detrimento de outra, essa compreensão de si é uma compreensão existenciária, né? Ou seja, é um assunto ôntico, né? E aí ele diz, para isso não é necessária a transparência teórica da estrutura ontológica da existência. Então, ao me compreender como professor, eu não preciso ter uma compreensão da estrutura ontológica do meu ser. Isso é uma compreensão ôntica, né? Então, isso que é essa dimensão ôntica, o modo como eu compreendo a minha existência onticamente, é isso que é o existenciário, tá? Mas se eu quiser ter uma compreensão teórica da estrutura ontológica da existência, isso já é não uma dimensão existenciária, mas uma dimensão existencial, existencial, né? Ele vai dizer, o questionamento dessa estrutura, né, dessa estrutura ontológica da existência, pretende desdobrar e discutir o que constitui a existência em si mesmo. Chamamos de existencialidade o conjunto dessas estruturas. Então, a existencialidade é o conjunto de estruturas ontológicas da existência. Então, é a dimensão mais ontológica possível e imaginável, né? Então, que não tem a ver com, então tem a ver com o existencial e não com o existenciário, tá? Aí ele diz: a análise da existencialidade não possui o caráter de uma compreensão existenciária,
mas sim de uma compreensão existencial. Né? Então, uma coisa é eu me colocar a questão: o que eu sou? Eu sou professor? Eu sou filósofo? Eu sou tradutor? Eu sou curador? Eu sou. Isso são questões existenciais. Isso diz respeito ao meu ser concreto, específico, ôntico, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou trans, eu sou não binário, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou reacionário, eu sou progressista, eu sou carioca, eu sou brasileiro, eu sou... O que eu sou? Quando eu coloco as questões nesses termos, essas questões são questões existenciárias. Elas dizem respeito à existência concreta. É um assunto ôntico do Dasein. Né? Mas se eu me pergunto o que eu sou no sentido, não eu enquanto Cláudio, enquanto professor, mas se eu me pergunto o que eu sou enquanto ser humano, enquanto ser falante, enquanto ser que existe, o que é ser isso? Aí essa discussão já não é mais existenciária, essa discussão já é uma discussão existencial. Ela diz respeito à estrutura ontológica que define o que eu sou. Né? E aí, então, eu não estou me perguntando, quando eu coloco essa questão existencial, eu não estou me perguntando pela minha existência singular, mas eu estou me perguntando pelo modo de ser que diz respeito a todos os entes que têm o modo de ser do Dasein, a todos os entes que existem, que têm uma existência a ser vivida. Tá? Então, isso que é o existencial. O existencial é o que diz respeito à existencialidade, a esse conjunto de estruturas ontológicas que definem a existência. E outra coisa é o existenciário, que são esses assuntos ônticos, o modo como eu me relaciono com a minha existência, praticamente existindo, tomando decisões cotidianas sobre o que eu sou, sobre o que eu não sou, né? Então, a tarefa de uma analítica existencial do Dasein, né? O que é uma analítica existencial do Dasein? É uma análise existencial do modo de ser do Dasein. Já se acha prelineada em sua possibilidade e necessidade na constituição ôntica da presença. Então, que ele vai dizer que nessa compreensão ôntica da presença, nessa compreensão existenciária da presença, já se encontra prelineada essa analítica da existência, essa analítica existencial da existência. Então, por isso que, para chegar a essas estruturas ontológicas, ele vai partir da existência cotidiana. Tá? Então, ele vai partir, vamos dizer, ele vai partir do existenciário para chegar no existencial. Ou seja, ele vai partir do cotidiano, ele vai partir do ôntico para chegar no ontológico. Por quê? Porque ele vai dizer que ele acredita que nessa compreensão existenciária já está implícita uma compreensão existencial. Né? Então, eu vou tentar explicitar o que está implícito. Né? Aí ele continua dizendo assim: na medida, porém, em que a existência determina o Dasein, a analítica ontológica desse ente necessita sempre de uma visualização prévia da existencialidade. Então, se o Dasein é um ente que existe, eu já tenho sempre ter essa visualização prévia do que seria a existencialidade, que é o que ele está tentando fazer aqui. O que ele está tentando fazer aqui, e ele vai fazer depois no parágrafo 9, que é o parágrafo que a gente vai ler depois, o que ele está tentando fazer aqui é fazer uma visualização prévia do que é existencialidade. Aí ele diz,
o que ele já tinha afirmado antes, ele diz: entendemos a existencialidade como a constituição ontológica de um ente que existe. Esse ente que existe é única e exclusivamente o Dasein. Os animais, as plantas, as pedras, os objetos inanimados, a natureza não existem nesse sentido técnico do termo existência, né? Então, existencialidade, entendemos a existencialidade como a constituição ontológica de um ente que existe. Na ideia dessa constituição de ser, já se encontra, pois, a ideia de ser em geral, né? Então, num certo sentido, a aposta dele é que ele vai chegar a essa ideia de ser em geral a partir da compreensão dessa constituição ontológica de um ente que existe, né? Então, vocês lembram, né? Ser e tempo é uma tentativa de recolocação da questão do ser, ou melhor, da questão do sentido do ser. O que é a questão do sentido do ser? É a questão sobre como ou que compreensão nós temos do ser, né? Veja, percebe, tem uma nuance aí, quer dizer, quando ele transforma a questão no ser, na questão do sentido do ser, o que ele está dizendo nós não estamos perguntando o que é o ser, nós estamos perguntando qual a compreensão que nós temos do ser. Isso quer dizer, ele está supondo que nós, historicamente, ele está querendo dizer os ocidentais, né? Aqueles que estão fundados numa tradição que remonta aos gregos, etc., né? Então, é uma coisa definida historicamente, né? E isso já diz muito sobre a compreensão que ele tem do ser, né? Que o ser é uma coisa que se define historicamente, quer dizer, o ser não é alguma coisa que está fora do tempo, fora da história, né? Então, ele está supondo que nós temos uma compreensão não explícita do que é o ser, e a proposta dele é tentar entender o que é a compreensão do ser que nós temos, né? Então, isso que é a questão do sentido do ser, é a questão sobre a compreensão que nós temos do ser, né? Só que a aposta dele é que, para colocar essa questão sobre o sentido do ser, eu tenho que antes pensar o ente que coloca essa questão, porque colocar a questão do ser, ou a questão sobre o sentido do ser, é uma possibilidade que diz respeito a um ente específico, que é esse ente que existe, que é o Dasein, né? Os outros entes não têm a questão do ser. A questão do ser é uma questão para esse ente que existe, né? Então, ele se lança na tarefa de tentar entender esse ente que é o Dasein, que é isso que é ser e tempo. Mas o objetivo último dele é, através desse caminho, chegar ao ser ele mesmo, vamos dizer assim, né? E num certo sentido, né, existe toda uma questão para o próprio Heidegger se essa estratégia foi uma estratégia bem sucedida. Aparentemente não foi, na medida em que ele desiste do projeto, né? Ou seja, que ele abandona o projeto no meio do caminho e começa de novo, né? Então são esses textos que são publicados após Ser e Tempo, né? E que caracterizam isso, que depois ficou sendo conhecido, já em vida, né, do Heidegger, como o segundo Heidegger, né? O Heidegger se refere a essa nomenclatura, que obviamente ele não utiliza para si, mas como ele vê as pessoas falando, né, ele se refere a isso, né, essa questão do primeiro e do segundo Heidegger, né? Então, quando ele diz na ideia dessa constituição ontológica do Dasein, já se encontra a ideia de ser em geral, né?
que é o objetivo último do pensamento dele, né? Desse modo, a possibilidade de se realizar uma analítica do Dasein sempre depende de uma elaboração prévia da questão sobre o sentido do ser em geral. E aí ele vai dizer isso, que a questão sobre o sentido do ser em geral, ela está previamente elaborada, ela é previamente elaborada nessa análise do Dasein que Ser e Tempo vai empreender. Né? Por quê? Aí ele repete esse ponto, né? As ciências são modos de ser da presença, nos quais ela também se comporta com um ente que ela mesma não precisa ser. Né? Então, o que é a ciência? A ciência é né? O que é uma... É o oposto da abordagem do Wittgenstein. Eu chamei a atenção disso, né? Ou seja, para o Wittgenstein, a ciência é um conjunto de proposições verdadeiras. Para o Heidegger, não. Heidegger vai pensar que ciência é uma atividade humana. Fazer ciência é uma atividade humana. Buscar conhecer a realidade não é uma coisa necessária, é uma coisa que os seres humanos fazem. Né? Então, nesse sentido, a ciência é um modo de ser do Dasein, no qual ele se comporta com um ente que ele mesmo não é. Então, isso quer dizer que a ciência é um modo possível, né, de relacionamento com esses entes que o Dasein não é, né, que tem um modo de ser diferente. Então, por exemplo, se os seres humanos estudam os animais, as plantas, as pedras, os planetas, as galáxias, esses objetos do conhecimento são objetos que não têm o modo de ser do Dasein. Não, são objetos que não são definidos pela existência. Né? Então, a ciência é um modo através do qual os seres humanos, determinados seres humanos, né, de determinado período histórico, de determinada tradição, que é ocidental, se relacionam, se comportam, né, com entes que não têm o modo de ser do Dasein. Né? Aí ele diz, pertence essencialmente ao Dasein ser em um mundo. Aí ele introduz essa outra categoria fundamental, né? Que esse ser, o Dasein, né? Esse ente que existe, né? Esse ente que se compreende em seu ser, esse ente é um ser no mundo. Tá? Então, isso é interessante, né? Porque o conceito de mundo é o conceito que abre a ontologia do Wittgenstein, né? E para o Heidegger, o conceito de mundo, ele diz respeito ao modo de ser do Dasein, não ao modo de ser da realidade, né? Só o Dasein, só os seres humanos podem ser considerados seres no mundo, né? Ele começa a introduzir essa categoria, né? Que é uma categoria muito importante ser tempo, né? Então, aí ele vai dizer assim, a compreensão do ser própria do Dasein inclui de maneira igualmente ordinária a compreensão de mundo, entre aspas, e a compreensão do ser dos entes que se tornam acessíveis dentro do mundo. Né? Então, o Dasein não só tem uma compreensão sobre si, mas ele também tem uma compreensão sobre o ser dos entes que não tem um modo de ser do Dasein. Né? Esses entes são os entes que ele descreve aqui como entes que se tornam acessíveis dentro do mundo. Né? Esses entes que se tornam acessíveis dentro do mundo
são os entes que o Heidegger vai chamar depois de entes intramundanos. Né? Esses entes, chamados de intramundanos, eles não são Dasein, eles não são seres que existem, eles não são seres no mundo. Né? Então, ele vai fazer uma diferença entre o ser no mundo, que é aquilo que caracteriza o Dasein, e os entes que se tornam acessíveis dentro do mundo, que são os entes intramundanos. Né? Então, ele vai pensar a relação entre o Dasein e esses entes intramundanos. Veja, ele está tentando pensar de um outro modo isso que a modernidade pensou como uma relação entre sujeito e objeto. Ele vai tentar escapar desse esquema, né? Então, ele vai pensar isso como uma relação entre o Dasein e os entes intramundanos, né? Então, uma relação entre o ser no mundo, que é o Dasein, e os entes intramundanos, tá? Isso aqui é uma tentativa de reescrever e pensar de modo diferente, radicalmente diferente, aquilo que a modernidade pensou como uma relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, uma relação entre os seres humanos e uma relação entre os seres que não são humanos. Essa relação, sujeito-objeto, os modernos pensaram como uma relação de conhecimento. Né? Então, a teoria sobre a relação entre o sujeito e o objeto é uma teoria do conhecimento. Isso que é a modernidade. Então, esse sujeito ele é definido fundamentalmente como um sujeito do conhecimento, e esse objeto é definido fundamentalmente como um objeto do conhecimento. Heidegger vai negar esse modelo. Ele vai dizer que a relação entre o Dasein e os outros entes que não têm o modo de ser do Dasein, que são esses entes chamados de intramundanos, essa relação não é uma relação de conhecimento, ela é uma relação de compreensão. Né? Então, o Dasein não só tem uma compreensão sobre si mesmo, mas ele também tem uma compreensão sobre as coisas com as quais ele se relaciona. Né? Então, não é mais uma relação de conhecimento, mas uma relação de compreensão. Vocês podem me interromper, tá? Eu acho que isso é claro, né? Se eu estiver dizendo coisas que vocês não estão entendendo ou que parecem problemáticas para vocês, etc. Então, ele vai dizer: dessa maneira, as ontologias que possuem por tema os entes desprovidos do modo de ser da presença se fundam e motivam na estrutura ôntica da própria presença, que acolhe em si a determinação de uma compreensão pré-ontológica do ser. Isso quer dizer, essa ontologia dos entes intramundanos, portanto, dos entes que não têm o modo de ser do Dasein, né, ela depende de uma ontologia do ente que existe. Esse ente. Né? Então, ele vai tentar entender esses entes intramundanos a partir do ente que existe, que se relaciona com esses entes intramundanos. Não? É por isso que se deve procurar, na analítica existencial da presença, a ontologia fundamental de onde todas as demais podem originar-se. Então, aí aparece pela primeira vez essa expressão ontologia fundamental. O que é ontologia fundamental? É a ontologia do Dasein.
é a analítica do Dasein. Por quê? Porque essa ontologia ela é o fundamento de todas as outras ontologias, né? De todas as outras coisas que são. Por quê? Porque o ser das coisas é definido a partir da compreensão que o Dasein tem das coisas. Então, se o ser das coisas se define a partir da compreensão que o ser humano tem das coisas, então, para eu entender o que as coisas são, eu tenho que entender esse ente que compreende as coisas. Isso quer dizer que, para o Heidegger, eu não tenho como ter acesso às coisas elas mesmas. Tá? Ou seja, as coisas elas mesmas são as coisas tais como nós as compreendemos. Então, as coisas não têm um ser fora da compreensão que nós temos delas. Então, isso aqui é um livro para Heidegger, isso significa que isso aqui é algo que eu compreendo como um livro. Claro que não é um ato singular, isolado meu, né? Então, essa compreensão é uma compreensão compartilhada. Se nós pertencemos ao mesmo mundo, porque se uma pessoa, um ser humano que não está lançado numa experiência, por exemplo, vamos dizer, um ser humano que nunca teve contato com a civilização ocidental, e aí então jogo lá do avião na Amazônia, cai esse objeto aqui, numa tribo que nunca teve contato com os brancos, vamos dizer assim. O que esse objeto será? Então, esse objeto será, o ser desse objeto será definido a partir da compreensão que essa civilização vai ter do que esse objeto é. Né? Então, é isso que seria a fenomenologia heideggeriana. Uma fenomenologia que diz que as coisas mesmas são o modo como nós as compreendemos, né? Essa fenomenologia hermenêutica, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, que a analítica existencial do Dasein é a ontologia fundamental de onde todas as outras podem originar-se. Então, para eu entender o que são as coisas, eu tenho que entender o que são as coisas para o ente que tem uma compreensão das coisas. Não é uma tentativa de entender o que são as coisas fora dessa relação com o ente que as compreende. Né? Então, por exemplo, a ciência, que supostamente seria essa tentativa de um acesso objetivo à realidade, a uma realidade independente de mim, independente daquele, o Heidegger vai dizer que não, que as coisas tal como as coisas tais como explicitadas pelo discurso científico são as coisas tais como elas aparecem a partir dessa compreensão da realidade, que é a compreensão científica. Eu não tenho como entender essas coisas fora, independente dessa compreensão. Quer dizer, é um movimento que, num certo sentido, já está dado lá na fenomenologia do espírito do Hegel. Né? Então, por isso que eu acho que a fenomenologia do Heidegger é muito mais próxima da fenomenologia do espírito do Hegel do que da fenomenologia do Husserl, né? Do Edmund Husserl. Então, o ser das coisas
O que as coisas são sempre se define a partir do modo como nós compreendemos os que as coisas são. Então, não só o ser do Dasein se define a partir do modo como o Dasein se compreende, mas o ser das coisas com as quais o Dasein se relaciona também se define a partir do modo como o Dasein compreende essas coisas. Ou seja, não é possível encontrar uma coisa fora de uma compreensão. Fora de uma compreensão das coisas, não existe coisa alguma. Para o Heidegger, não existe coisa alguma. Quer dizer, tanto é que tem esse célebre curso dele, né, que é o que é uma coisa. Então, nesse célebre curso do Heidegger, né, ele vai tentar entrar numa discussão com Kant e tal, né, mas basicamente essa ideia de que o ser, né, ele não se dá fora, ele não se dá a não ser através de uma compreensão do ser. Isso quer dizer, então o modo como eu compreendo já é o modo como eu defino e delimito as coisas, né? E aí ele vai dizer, em consequência, a presença possui um primado múltiplo frente a todos os outros entes. O primeiro é um primado ôntico. A presença, o Dasein, é um ente determinado em seu ser pela existência. Ponto 1. O segundo é o primado ontológico. Com base em sua determinação da existência, a presença é em si mesma ontológica. Isso quer dizer, ela é em si mesma ontológica, ele quer dizer, ela é alguma coisa que está sempre em jogo. Ou seja, ela é ontológica, quer dizer, ela não se define, ela é um puro poder ser, né? Ela não é nenhuma configuração ôntica específica. Ela é alguma coisa que sempre se decide historicamente, temporalmente, a partir de uma determinada compreensão, que está sempre mudando, que pode sempre mudar. Mas ele vai dizer, pertence à presença ao Dasein de maneira igualmente originária, enquanto constitutivo da compreensão da existência, uma compreensão do ser de todos os entes que não possuem o modo da presença. Então, quando eu me compreendo, eu também compreendo as coisas que estão à minha volta. Então, por exemplo, agora que eu estou sendo professor nesse instante, porque eu me compreendo como professor. Mas ao me compreender como professor, eu também compreendo os livros, o computador, o óculos. Ou seja, eu estou lançado numa sala de aula, eu estou numa relação com vocês como alunos, né? Ou seja, ao me compreender, eu também compreendo os outros Dasein, os outros seres que existem e também os outros entes com os quais, os outros que a gente costuma chamar de objetos, né? Mas que o Heidegger vai chamar de entes intramundanos, né? Ou seja, entes que pertencem a esse mundo no qual eu existo. Né? Então, esse mundo onde existe universidades, né? Isso é uma coisa definida historicamente, né? Mas eu estou lançado nesse mundo. Então, por estar lançado nesse mundo, por ser um ente que existe nesse mundo, esse mundo que se define historicamente, que é constituído por universidades, por professores, por alunos, por alunas, por livros, por canetas, por computadores, né? Então, essa compreensão de si, ela também é uma compreensão das coisas. Né? Então, essa ontologia do Dasein, né? A essa ontologia pertence também uma ontologia das coisas. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer quando ele diz que pertence ao Dasein de maneira igualmente originária, e enquanto constitutivo da compreensão da existência, uma compreensão do ser de todos os entes que não possuem o modo de ser da presença. Então, se eu me compreendo como algo, isso também implica na compreensão das coisas com as quais eu me relaciono e me comporto. Né?
Então, não é só uma compreensão de si. Então, a presença tem, por conseguinte, um terceiro primado, que é a condição ontico-ontológica da possibilidade de todas as ontologias. Então, todas as outras ontologias, as ontologias de todos os outros entes, dependem de uma ontologia do Dasein. Por quê? Porque elas estão assentadas na compreensão que o Dasein tem dos outros entes, do ser dos outros entes. Desse modo, a presença se mostra como um ente que, ontologicamente, deve ser o primeiro interrogado antes de qualquer outro. Então, isso quer dizer que, se eu me pergunto pelo ser das coisas, eu tenho que me perguntar antes pelo ser do ente que compreende as coisas como sendo isso ou aquilo. Não tem como eu me colocar a questão sobre o que as coisas são sem colocar a questão sobre o ser do ente que tem uma compreensão das coisas como sendo isso ou aquilo. Então, a ontologia dos outros entes depende da ontologia do Dasein. Essa que é a questão que o Heidegger está colocando, tá? Vamos fazer um intervalo. Vocês pensem nessas coisas loucas todas que eu estou dizendo e a gente... E aí, se vocês quiserem, vocês já colocam questões no início da segunda parte da aula, depois do intervalo. Ok?